orgulhoso não existe remédio, pois uma planta de pecado está enraizada nele e ele não compreende. Filhos, só esta passagem já seria suficiente para nos fazer tremer diante deste mal que assola todos os corações, todos, absolutamente todos. Em maior ou menor grau, ele toca em nós. Só não tocou na Virgem Maria, porque o Senhor olhou para a humildade da sua serva e fez nela maravilhas. De resto, nela e São José e São João Batista, que foi santo no ventre, o resto de nós padece em algum grau o orgulho. E o livro do Eclesiástico diz: uma planta de pecado está enraizada nele e ele não compreende. O orgulhoso jamais aceita as coisas com facilidade. O São Doroteu de Gaza, ele tem um texto, uma homilia, onde ele diz que existem classes de orgulho e classes de humildade. Temos duas classes de orgulho e duas classes de humildade. Nós sabemos que a humildade é a virtude por excelência. A humildade é a virtude do próprio Cristo, que não se apegou àquilo que ele era e humildemente se fez como os homens. Então Jesus é a própria humildade, Lúcifer é o orgulho, e nós estamos entre o orgulho e a humildade. Ora querendo servir a Deus e reconhecendo que ele é, ora nos achando grande demais, até acima do próprio Deus, e querendo substituí-lo. E toda hora a gente se pega em algum acesso de orgulho, que traz consigo depois a sua irmã, a vaidade. Então essas classes de orgulho e humildade é bom meditar sobre elas. A primeira classe de orgulho que nós vemos em comum em nós e nas pessoas é aquele desprezo que um faz do outro. Então essa coisa hoje no mundo, isso é muito forte. Isso é tão forte, mas tão forte, que as pessoas até fingem ser orgulhosas como se isso fosse uma coisa boa. As pessoas querem parecer grandes, inteligentes e bonitas a todo momento. E elas se sentem obrigadas a isso. É como se isso fosse um dever. Então essa ideia de desprezar o irmão, não levar em consideração essa pessoa como se ele não fosse nada, se sentir superior. Essa história de que, de alguma forma, nós só seremos lembrados, nós só seremos vistos, se a gente, de alguma forma, se mostrar alguém grande. A prova disso é que, por exemplo, a geração mais nova não admite cometer o menor erro. E quando comete, ela tenta logo justificar, porque é como se aquilo fosse mal. É como se errar fosse mal. Porque o certo seria acertar sempre e ser muito inteligente, muito capaz. É muito difícil dizer para o jovem que tem que ser exatamente o inverso da coisa. É quando você se mostra fraco, se mostra pobre, se mostra indigente, é que Deus te eleva. De resto, é só o homem pelo homem. Então, nós vamos dando glória um ao outro e recebendo glória uns dos outros, e isso gera a grande mãe vaidade, que levou Eva, por exemplo, a cometer o pecado original. Alguém disse que ela poderia ser como Deus, ela logo imediatamente quis aquilo para si e para o seu marido. Então, desprezar o próximo, não levar em consideração, como se ele não tivesse grande valor, sentir-se superior. E aqui tem um problema: se nós não tratarmos disso logo, desde pequeno, a tendência é que nós caiamos numa segunda espécie de orgulho, que é aquela de, muitas vezes, nos exaltar acima do próprio Deus. Como um dia eu vi um homem, batia no peito e dizia: eu conquistei, eu consegui essa casa, fruto do meu trabalho, eu consegui esse carro, eu consegui essa vida, eu venci. Isso vem impregnado na nossa cabeça desde a infância, na escolinha, desde pequenininho, quando alguém diz o que você quer ser quando você crescer. Eu quero ser isso, eu quero ser aquilo, eu quero ser aquilo. Ninguém introduz no nosso coração, quando crianças, a ideia de que nós devemos ser aquilo que Deus quer. E humildemente nós devemos pedir a Deus que Ele manifeste a sua vontade e a gente consiga viver a vontade dele.
desde pequenino, nós somos introduzidos na ideia de que nós venceremos, nós seremos grandes, nós seremos perfeitos, nós vamos vencer, nós seremos bonitos, nós podemos mudar isso, nós podemos fazer aquilo, nós, eu. E quando chega em um determinado momento da vida, geralmente é na adolescência, a gente começa a perceber que as coisas não vão do jeito que a gente quer. Porque tem uma força dentro de nós que nos arrasta sozinha para o pecado. E naquele dia nós poderíamos olhar para nós e dizer, verdadeiramente eu não sou essa coisa grande que alguém disse que eu seria. Só que chegar a isso é um dom de humildade. O que o jovenzinho faz? Ele esconde a sua miséria. Ele finge. E apresenta uma imagem mais bonita de si. Porque ele chega num momento e ele não tem a raiz da virtude, da humildade impregnada dele, mas ele tem a do orgulho. Porque ele nem vê ela crescendo, ele nem compreende que está crescendo, mas está. Como ela é plantada em nós? Pelo pecado original. Se o pai e a mãe não arrancar na primeira infância, antes dessa criança entrar na idade da razão, ele dizer, calma a bola, diminui, murcha mais a bolinha aí, meu filho, que você não é a pessoa mais importante da minha casa. A pessoa mais importante da minha casa é Deus. Um professor dizia ontem numa aula que eu estava lendo, tem mães que protegem tanto e guardam tanto os seus filhinhos como preciosos tesouros, né? E ele dizia na escola até, quer saber qual é a água mineral que vai estar distribuída no passeio da escola, assim, aquele cuidado, aquela delicadeza, aquela coisa assim, aquela super mega ultra proteção, que mostra uma perfeição tão grande nessa criança, como se ele fosse assim, já um tesouro. Aí ele cresce, fica adolescente, quando vê os primeiros impulsos para o pecado, ele se assusta, porque ele não achava que ele poderia fazer aquilo. E aí o que ele vai fazer é, como existe uma alta expectativa dos pais, o que ele vai fazer? Ele vai fingir, vai mentir e vai se esconder. Por isso os pais estão loucos, descobrindo os males do coração dos seus filhos, como se fosse uma novidade. Os filhos estão praticando o mal e os pais estão assustados. Eu sempre me pergunto, por quê? De onde o pai pensou que não existia a semente do orgulho no coração do filho dele? Ele protegeu essa semente, cultivou, jogou água e regou e botou adubo, como é que ele não quer que agora tenha um fruto? Então essa primeira classe de orgulho, ela está na criança antes da idade da razão. Eu lembro quando eu era pequeno, parecendo um bocozinho, andando na rua com uma estrela na testa, de papel crepom, brilhando, porque a professora colocou aquela estrelinha na minha testa, para poder me valorizar mais do que os outros alunos, porque eu tinha tirado 10, né? E aí aquela estrelinha na testa, iluminando o meu orgulho, né? Me fazia sair brilhando e todo mundo, nossa, parabéns, parabéns, parabéns. Parabéns pelo quê? Qual é a virtude? Mas não, chegou um ano que eu fui conhecido na escola como um menino dos 24/100. Todas as notas do ano inteiro eu tirei 10. Todas. Por quê? Porque alguém me incentivou. Alguém me incentivou. A tia que beijou minha testa, que botou a estrelinha, que me chamou de inteligente, que não sei o que lá, não sei o que. A primeira vez que eu fui humilhado por um professor, dizendo que eu precisava refazer uma prova, uma única vez na minha vida, na minha filosofia, eu tinha a média para passar, eu, na hora, tive um acesso de orgulho. Estava escondido lá na raiz da infância. Cresce esta planta e ele não compreende. Parecia virtude. O menino estudioso, bonzinho na sala, tudo lindo, mas por quê? Tinha alguém me bajulando, me adulando, me dando estrelinha na testa, dando beijo na minha bochecha, que era bem fofinha, né? Aí quando eu cheguei aos 20 e poucos anos, estava no seminário, e um professor quis me humilhar, mesmo eu tendo nota, eu tinha média, ia passar, estava tudo certo. E ele disse, não, você vai ter que refazer a prova, sua nota ficou muito baixa. Ah, mas na hora eu fiquei nervoso, como assim? Eu fiz a prova, não sei o quê. Depois eu fui para o superior, ainda fui reclamar. O superior virou para mim e falou, Paulo, faz a prova, tá?
Parece que aquilo era uma ofensa imensa. Ofensa de quê? Quando terminei a prova, o professor disse, não fica chateado. Eu só queria te fazer tirar uma nota melhor, você é muito capaz. Mas eu fiquei um acesso de ira e orgulho, por quê? Porque é como se aquilo me humilhasse. Que virtude que eu tinha? Era uma semente de orgulho que estava crescendo e eu não via, crescendo e eu não via. E isso gerava o que o São Doroteus diz. Uma espécie de exaltação de si mesmo que pode fazer com que em algum momento na vida você atribua a si as obras que são de Deus. Eu consegui, eu venci, eu construí essa casa, eu comprei esse carro, eu fiquei rico, eu não sei o quê, Esse eu é uma afronta a Deus, contínua. Cada vez que o ser humano atribui a si algo que pertence a Deus, ele blasfema e age contra o próprio Deus. E a palavra da Escritura diz, Deus rejeita os orgulhosos e não olha na face deles. Então essa primeira classe de orgulho, ela é tremenda. Segunda classe de orgulho, existe o orgulho mundano e existe o orgulho monástico, ou seja, o orgulho religioso. O orgulho mundano é aquele que alguém tem quando se crê sempre maior do que o seu irmão. Mais bonito, mais rico, mais inteligente, mais bem vestido. Você chega nos lugares, olha para as pessoas, julga todas as pessoas e já se coloca no seu lugar. Eu sou mais bonito que o povo está aqui. Eu sou mais inteligente do que os meus coleguinhas de turma. Eu tirei 10 e o outro não tirou. Eu sou mais inteligente da minha turma. Isso é orgulho. Se o seu filho chegar em casa com 6, 7 anos, feliz porque foi melhor do que os outros, você já deveria abaixar a palminha dele. Vamos lá, meu filho. Então, sabe o que vai acontecer com você? Vou te botar para estudar 3 vezes mais. Não, vai. Se Deus te deu o dom da inteligência, não é para você se mostrar melhor do que os outros. É para você corresponder aos 10 talentos. Então, vamos lá. Agora você vai ter que estudar 3 vezes mais do que você estudava antes. E aí aquela criança percebe que ela não é tudo ainda. Que ela poderia ser melhor. E aí você coloca ela no lugar dela. Quando uma criança chega em casa, com 7 anos de idade, dizendo que negociou na escola para ganhar um dinheiro. Outro dia uma criança de 7 anos virou para mim e falou assim, eu quero ter 400 mil reais. Eu quero 400 mil reais para eu poder fazer não sei o que lá. O que você sabe de 400 mil reais? O que é 400 mil reais, menino? Não é muito dinheiro. E para que isso quer muito dinheiro? Para eu comprar não sei o que lá. Com 7 anos de idade. Já desejando ser rico. É claro que depois você vai ter um imperador. Existe até já essa classificação, a síndrome do imperador. Os psicólogos já estão diagnosticando. Síndrome do imperador é a síndrome daquela criança que se sente dono do mundo. O próprio imperador de Roma. Que tem que adorá-lo. Tem que gostar dele. E se não gostam dele, ele fica com raiva. Se um coleguinha da escola não gosta de mim, eu fico com raiva e bato nele. Porque eu tenho que ser amado. E eu tenho direito a isso. Porque dentro de casa tudo era por ele. Tudo era para ele. A mãe cuidava, o pai cuidava, os irmãos, eram todos os tios, todo mundo beijava, abraçava. E aquela criança parecia um deusinho. Era um deusinho pequeno. Ele cresce. E quando cresce, vem junto, a planta vai crescendo. Adolescentes frustrados com um grau de violência que a gente nunca viu na vida, o grau de violência que tem no coração desses meninos, que tramam morte do pai, assassinam, matam, destroem família inteira, entra numa escola e atira em todo mundo. Quando você vai ver, foi por causa do bullying. Porque não deram para ele a atenção que ele queria. Ele não tem direito de matar ninguém porque alguém não amou ou não deu atenção para ele. Mas a síndrome do imperador é assim, né? Então, essa história de eu sou mais nobre, eu sou melhor, né? Tem esse tipo de glória, a glória mundana, é o orgulho mundano. É aquela pessoa com quem você não consegue conviver direito, porque sempre ela merece um elogio da sua parte. Então, você está conversando com essa pessoa, ela o tempo todo está se exaltando e esperando que você, nossa, que bom, nossa, que inteligente você é, nossa, que maravilha que você é.
Quem assume essa postura geralmente tende a desprezar o outro. Ele não vê o outro, ele só vê a si. E hoje me parece que o mundo está recheado dessa coisa. Recheado, você não consegue conversar com as pessoas e se relacionar. Parece que as pessoas estão lá para ser alguma coisa para você. Então ou ela tem que me elogiar, ou ela tem que gostar de mim, ou ela tem que me dar parabéns por alguma coisa que eu fiz, ou se eu fizer uma coisa eu mereço uma retribuição 10 vezes mais. Porque eu sou muito bom, muito inteligente, muito capaz. Até no mundo de hoje, pensando na evangelização, né? O estádio ontem estava lotado, lindo. A fé católica tremendo num estádio pagão, né? E alguém fala assim, eu sou o melhor evangelizador do Brasil. Ou então outro diz, eu sou o melhor organizador de eventos porque o evento ficou lindo. Ainda é um orgulho mundano. Ainda que sejam coisas religiosas. A segunda classe é essa. Um tipo de orgulho religioso que é assim, eu consegui fazer a vigília, eu estou feliz. Uma certa vaidadezinha. Porque consegui fazer os 40 dias do Rosário da Madrugada. Então, foi uma coisa boa. Uma coisa boa. Mas você começa assim, vai descer por ter feito aquilo. Você se compara com outro. Quando você é humilde? Quando você se compara consigo mesmo. Quando você se compara com outro e você começa a dizer, se as pessoas soubessem como é bom fazer esse Rosário da Madrugada, porque, olha, eu conquistei isso, eu conquistei aquilo outro. É um tipo de orgulho, São Doroteu de Gaza diz, que se esconde atrás de uma vaidade espiritual. Eu sou a melhor agora na capela, eu estou cuidando da capela, eu cuido melhor. Eu cuido muito melhor do que o outro cuidava. Agora eu limpo os banheiros. Antes, quando limpava o banheiro, deixava tudo sujo. Eu limpo o banheiro e fica lindo. Eu trabalho mais do que os outros. Meu zelo na oração, tudo isso é um tipo de orgulho. O São Doroteu disse, se você não consegue se livrar do orgulho, de forma nenhuma, é melhor que o seu orgulho caia nessas coisas do que nas outras. É como se pudesse ser um orgulho melhor. Pelo menos você está rezando. São classes de orgulho. Também na vida consagrada, esse orgulho é o que se esconde. Porque não dá para você se achar melhor do que os outros, porque nem como comparar mundanamente. Você não tem dinheiro, então você não é a pessoa mais rica. Seu corpo está coberto por um hábito, então você não é a pessoa mais bonita. Sua inteligência é desenvolvida conforme pede a vida religiosa. Então seu estudo vai ser em relação a coisas da fé e não em coisas do mundo. Então você não vai ser a melhor cientista do mundo. Então nessas coisas mundanas não dá para se orgulhar como religioso, mas nas coisas espirituais dá. Olha como a nossa vida é melhor do que a vida das pessoas no mundo. E foi você que conquistou essa vida? Ou foi Deus que te deu? Classes de humildade, duas classes de humildade. A primeira é daquela pessoa que, ao invés de se colocar como orgulhoso acima dos outros, é aquela classe de pessoas que se colocam abaixo de todos. Era uma forma que os santos usavam para se exercitar. Santo Antônio, muito inteligente, muito capaz, entrou na ordem dos franciscanos e quis trabalhar na cozinha. Se ninguém tivesse do lado descoberto que ele era um bom pregador, ele teria morrido ali trabalhando na cozinha. Ninguém saberia que ele era tão inteligente. Ele era inteligente, mas para se mortificar, ele quis se colocar abaixo dos outros. Qualquer coisa que eu fosse fazer, sabendo que eu sou melhor e que eu sou mais capaz, mas que eu deixasse vir do outro a solicitação, e não eu. Eu canto melhor do que todo mundo. Não. No primeiro grau de humildade, classe de humildade, essa pessoa ela se coloca abaixo dos outros, é como esse do Evangelho, que vai sentar lá na ponta sabendo que ele é o melhor amigo. E ao fazer isso, o amigo vai lá e diz, amigo, vem mais para cima. Você é meu amigo. Por que ele não sentou logo ali? Porque ele mortificou e foi sentar lá no final. E é isso que o nosso Senhor diz, aquele que se humilha será exaltado.
Ele sabia que ele era amigo, ele poderia sentar lá na ponta. Mas ele disse, não, vou sentar lá. Vai que ele tem outro melhor do que eu. Eu sou inteligente, mas com certeza existe alguém mais inteligente do que eu. A minha voz é bonita, mas com certeza deve ter alguém com a voz mais bonita do que a minha. Então eu me coloco embaixo. Colocar-se debaixo dos outros e debaixo das outras situações me ajuda, por exemplo, a chegar ao grau perfeito da humildade, que é atribuir tudo a Deus. Isso os antepassados nos ensinaram. No Brasil, a gente aprendeu a glorificar Deus em todas as coisas. A gente só não tem atenção quando a gente fala isso. Quando alguém diz assim, eu consegui essa casa, graças a Deus, consegui construir minha casa. Isso é um grau de humildade. Isso é a humildade perfeita. O problema é que, como se tornou uma força de expressão, as pessoas falam sem nem perceber. Né? Mas se a pessoa ao falar percebesse, e aquilo fosse verdade, ele estaria num grau perfeito de humildade, que é grau perfeito de orgulho é atribuir a si mesmo aquilo que só pertence a Deus. Grau perfeito de humildade é atribuir tudo a Deus, mesmo que seja uma coisa fruto de um dom natural seu. Nossa, sua voz é linda. Você diz, graças a Deus. Foi para servir a Deus que Ele me deu. A senhora é muito inteligente. Graças a Deus, Ele me deu a graça de compreender quando eu leio. Você é muito trabalhador. Graças a Deus, o Senhor me deu força. Ou seja, atribuir a Deus tudo aquilo que eu faço e eu vivo é o fruto mais puro da humildade. Nossa, estou ficando rico. Meus filhos estão muito bem criados. Graças a Deus. Qualquer pessoa mais velha fala isso assim livremente. Não, filho, graças a Deus a gente cresceu esses meninos. Graças a Deus. As pessoas conseguem falar isso. O que importa é saber se você está falando algo que você verdadeiramente acredita. Porque eu ouvi um homem bater no peito e dizer, eu conquistei, eu consegui, eu venci, eu não sei o quê. Quando nós dizemos Deus fez, Deus conquistou, Deus me ajudou, Deus venceu, Deus providenciou, isso é humildade. A única forma de mortificar, então, primeiro, ele diz, é se colocando abaixo. Pois o São Doroteu usa o exemplo de uma árvore. Ele diz assim, uma árvore que dá muito fruto, a tendência é que os galhos, eles caminhem para baixo. A pessoa pé de manga carregado, cheio de frutos. Ele não tende a estar despontado para cima. Ele tende a estar encurvado para baixo. Para dizer do fruto da humildade. Quem é humilde, essa árvore inclinada para baixo, produz muitos frutos. Uma árvore que não produz fruto nenhum, os galhos dela são pendentes para cima. Como essa árvore bem aqui. Ela não tem nenhum fruto. As folhas dela estão nascendo. Todos os galhos é apontado para cima. Pega um pé de fruta, uma manga ou uma fruta mais pesada. Ela encurva o galho. Tem árvore que para dar fruto você tem que botar uma pedra pesada para encurvar para baixo o galho para ela poder sair broto. Isso só, ele dizia, é um exemplo de humildade e orgulho. O orgulhoso é aquela pessoa que não produz fruto nenhum, mas está sempre com a cabeça erguida, apontando para cima, para a glória. O humilde é aquele que está sempre apontando para baixo, carregado de frutos. Então é bom a gente não se enganar. Uma pessoa muito simplesinha, né, muito caladinha, que está ali na humildade, no canto, às vezes dentro dela tem um tesouro imenso. Só que ninguém hoje dá mais valor. A gente dá valor a quem fala bem, a quem fala palavras bonitas, a quem é bonito, a quem se maqueia, a quem se mostra inteligente, fala livremente e faz gestos e mais gestos e canta. Porque tem que ensaiar para interpretar. E o mundo vive de uma cena. Nós vivemos na televisão. É um Big Brother. E cada um quer se mostrar mais do que o outro. Todo mundo com o nariz empinado, com a cabeça erguida, andando, rebolando para cá e para lá. E muitas vezes chega em casa, desmonta aquela cena e vai dormir chorando. Porque sabe que aquilo tudo é mentira. Quem interpreta, quando sai do personagem, sabe que é mentira. Aquilo é só uma cena.
A questão é que o mundo pede essa cena. E você vai escolher viver ou não. Se você não viver esta cena que o mundo pede, não queira ser lembrada, não queira ser vista, não queira ser notada. Isso seria a humildade. Não querer seria a humildade. Sofrer porque eu não sou visto, não sou notado, ninguém me ama, ninguém me quer, é orgulho, é um tipo de orgulho. Então nós pedimos a nosso Senhor é que gere em nós um fruto de humildade. Ainda que esse fruto de humildade nos esconda e nos faça aparecer, como dizia São Francisco, né, ou o Beato Egídio, o caminho que leva para o alto vai para baixo. Então, mesmo que a gente pareça ser muito desprezível, não, deixa para lá, essas pessoas são simples demais. Vamos convidar fulano. É o que nosso Senhor diz. Quando você for dar a festa, não convida os seus amigos ricos, que fazem você ficar preocupado. Não, tem que comprar aquele tipo de taça, porque vem fulano. Nossa, se ela ver essa taça aqui, meu Deus do céu, vai contar para Deus e mundo. Então, compra aí no cartão, compra uma taça melhor. Quando você convida os ricos, os melhores, você tem que se apresentar melhor. Depois você tem que pagar o preço. E não espere que aquela pessoa vai falar bem, porque ela vai julgar tudo, porque ela também é orgulhosa, porque o orgulhoso se encontra com o orgulhoso e os dois se explodem em vaidade. Então ela vai olhar e falar assim, a taça até que era bonitinha, mas aquele talher é péssima qualidade. Você se esforçou para poder se apresentar bem, mas sempre vai ter um defeito. Porque do orgulhoso, ele não libera ninguém, ele não perdoa ninguém. Um orgulhoso diante de outro é uma cena horrível. Um conta a vantagem, o outro vem e conta em cima daquela outra vantagem. Não, você está vendo? Olha, eu construí essa casa aqui. Ih, lá em casa eu construí foi 2 quartos. Aí o outro vem, não, mas eu estou fazendo mais um quarto para o menino. Não, lá em casa a gente vai construir até suíte. Um orgulhoso junto com outro orgulhoso é uma disputa de ego. A minha casa é mais bonita. Meu carro é mais bonito. Minha grama é mais verde. Então, nosso Senhor diz, convida os coxos, convida os cegos. Seria ótimo convidar um cego, né? O cego não vê nada. Não vê nada, eu posso dar para ele um pãozinho e ele não sabe de que é feito. Então. E aí a palavra diz, então você será feliz, porque você vai ter uma recompensa no céu. O problema do orgulhoso é que ele quer a recompensa aqui. Eu fiz o bem para você, então você tem que me amar. Você tem que ser agradecido. Você tem que me dizer obrigado. Eu te servi, agora você tem que me agradecer. Eu te abri as portas, agora você tem que me levar junto. E é muito ruim, eu também. É muito ruim conviver com pessoas orgulhosas. Porque diante de um orgulhoso você não pode ser quem você é. Você sente que você de alguma forma tem que fazer o que o outro quer. Só diante de uma pessoa humilde é que seu coração se sente livre. O conselho para os pais é a planta que o livro do Eclesiástico diz que está crescendo, ela foi plantada em nós com o pecado original. O batismo dá a graça de ver e ser possível retirar, dá a ferramenta. Quem tem que cavucar, quem tem que cavar para arrancar a raiz mais profunda é o pai e a mãe. Na infância, na adolescência, para chegar à juventude, e o menino ter coragem de perguntar para Deus o que Deus quer. Senão, ele já vai ter pronto o projeto da vida dele. Independentemente do que Deus quer, ele vai dizer, não, eu quero ser isso. Eu vou ser isso. Muito jovem dizendo simplesmente assim. E a consequência dos adolescentes é o quê? A falta de esperança. O medo, a angústia, a tribulação, porque eles sabem que tudo é uma falsidade, tudo é um fingimento. E eles não podem mudar isso, porque se tornou assim. O mundo se tornou uma falsidade e um fingimento. E é muito difícil o jovem chegar lá, bater no peito e dizer, eu sou católico. Então me arrependo diante de vocês. O adolescente chega lá e eu disse, como é que essa droga? Não, que fuma aí, tu é o quê? Bebe que essa cerveja? Não, não bebe não. Tu é santinho, tu é de igreja, é? Tu é crente? Não, então daí que eu bebo. Tu não namora não, tu é virgem, é? Olha quem é virgem.
Caraca, tu é virgem. Não sou virgem não, não sou virgem não. Não, já namorei 5 meninas. Você tem uma virtude e você está desprezando essa virtude porque o mundo diz uma coisa. Ao nível que nós chegamos. É claro que o jovem vai chegar em um momento da vida e vai dizer: essa duplicidade eu não suporto, então eu vou abandonar uma delas. Qual que eles abandonam? A fé. Eles abandonam mesmo. Simplesmente abandonam o nosso Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. E a sua mãe, Maria Santíssima. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e